Aqui não existem aparelhos tecnológicos, sofisticação, e sim as tradicionais anilhas e aparelhos artesanais. Aqui a malhação é raiz. Com esses aparelhos foram revelados muitos campeões do fisiculturismo, inclusive a lenda viva Carmelo de Castro, campeão brasileiro e que também se preparou para disputar o Mister Sul América e o Mister Universo. Treinei na Academia Carmelo de Castro quando ela funcionava na Rua da Aurora, em Recife. A academia, que leva seu nome, é a mais antiga do Brasil em atividade. Agora vamos ver essa história. Pessoal, assista todo o vídeo, é bem esclarecedor e no final vocês vão ver Carmelo de Castro com 86 anos malhando. Pessoal, tudo bom? Estamos aqui com um encontro de duas gerações. Aqui meu filho, 21 anos, vai se formar em Educação Física agora em dezembro. E aqui do outro lado a lenda viva do fisiculturismo, Carmelo de Castro. Muito legal aqui a academia dele e vamos conhecer um pouco da história de Carmelo. Carmelo, com que idade você começou na musculação? Olha, eu comecei com a idade de 9 anos. Na época, o Dr. Marcelo Benjamin Viveiros tinha o ginásio Força Saúde lá no Rio de Janeiro e ele então publicou uma revista chamada Força e Saúde e começaram a aparecer os ginásios no Brasil inteiro. Ele vendia até equipamento Força e Saúde, ele vendia pesos, halteres, mandava o Brasil inteiro, compreendeu? Então, os meus vizinhos lá na Pina, eu era o caçula dos meus irmãos, né? Compraram a equipe de pesos e halteres para treinar. Eu lá, menino com 9 anos de idade, não podia pegar os pesos, pegava os halteres pequenininhos, né? E comecei a fazer voador, rosca, compreendeu? Agachamento. Comecei a treinar, com 9 anos. Aí eu já rapaz, olha o peitoral do Carmelinho crescendo. E eu fui ali naquele sistema ideal que eu tomei conhecimento na época da musculação, certo? Então, 9, 10, 11 anos, né? Agora, Carmelo, qual foi tua inspiração no fisiculturismo? Olha, alguém assim, algum fisiculturista? John Grimek, Steve Reeves, foi da minha época, na época que não havia anabolizante. Tá entendendo? Arnold Schwarzenegger foi muito depois, Arnold Schwarzenegger. Mas a minha inspiração foi eles. Depois veio o primeiro Mr. Olímpia, como eu lhe falei, foi o Larry Scott. Chris Dixon foi 3 vezes vice-campeão, depois campeão. Frank Zayde foi 3 vezes, compreendeu? Aí veio o Ronnie Coleman, foi 8 vezes campeão, e por aí afora, né? Mas a minha inspiração primeiro foi John Grimm, que esteve Reeves. Clarice Ross, que foi Mr. América 46, certo? Foi minha inspiração. Agora, Carmelo, no caso, quantos títulos você conquistou ao longo da musculação, do fisiculturismo? Olha, eu em 70, teu filho agora me perguntou se eu já tinha tomado anabolizante. Aí eu falei a resposta que eu dava na época, a jornal, a televisão, a rádio, né? Carmelo, você já tomou anabolizante? Eu digo, olha, eu fui Mr. Pernambuco em 68 e Mr. Brasil em 78, 10 anos para ser Mr. Brasil. Aí já está a prova que eu não tomei anabolizante, né? Porque hoje já está mais do que comprovado que os anabolizantes não compensa, porque as academias deve ser uma fonte de saúde, não o cara perder a vida. Legal. Agora, Carmelo, há quanto tempo existe essa sua academia? Não, a minha academia foi fundada no dia do meu aniversário, 16 de julho de 1954. Então a minha academia é a mais antiga do Brasil, ainda em funcionamento. E tem mais, quando eu fui campeão brasileiro, quem quiser me ver, basta ir no YouTube pesquisar Carmelo de Castro, Mister Brasil no Fantástico. Olha, foi
tanto aluno que a minha academia se entupiu que eu tive que botar uma placa. Por enquanto, matrícula fechada. Mas por quê? Porque se Carmelo preparou ele próprio, tem a experiência, né? Preparou ele próprio, foi campeão brasileiro, tem gabarito de ensinar. Verdade. Tá entendendo? Quer dizer que eu fui Mister Recife, Mister Pernambuco, Mister Polo de Praia, e não havia campeonato brasileiro. E como isso foi o primeiro campeonato brasileiro, foi em 1969, em São Paulo, no Clube Hobbs, compreendeu? E rapaz, você imagine, né? Eu ia parar 2 meses sem saber de peso, né? Para descansar o corpo, né? Meu nobre, faltando 7 dias, chegou o telegrama convidando os atletas do Brasil para disputar o brasileiro. Eu pego desprevenido, o cara de para uma semana já perdeu a forma, imagine 42 dias, 43 dias, não é verdade? Aí João Leal, que foi um grande amigo meu, João Leal foi Mister Brasil em 49 pela Liga Brasileira de Halterofilismo. João Leal foi um dos meus ídolos, compreendeu? Com Otávio Dornelas Catanho, que realizou o primeiro campeonato que eu participei, foi o Apolo de Praia em 58. Em Boa Viagem. Ele está vivo ainda, 97 anos. Ele era o Pôncio Pilatos na Jerusalém. Eu não queria ir para esse campeonato. Aí o João Léo, não, Carmelo, você vá, porque a gente que lhe conhece sabe que você perdeu a sua forma. Agora, quem não lhe conhece vai achar você na sua melhor forma. Eu engoli a corda e fui, né? Chego lá em São Paulo, categoria única. Hoje, na época, era por peso, depois era por altura, depois por peso, né? Aí ainda fiquei em 3º lugar. Agora, eles lá, mastigando ferro. Eu fui Mister Polo de Praia, Mister Recife, Mister Pernambuco. Se eu tivesse continuado o embalo, com certeza eu seria o primeiro campeão brasileiro da história da Confederação. E tem mais, um único dirigente a participar de 46, está registrado em revista ali, 46 campeonatos. Porque o primeiro campeonato brasileiro, como eu lhe falei, foi em 69, no Clube Hobbs, na Avenida Paulista, 11 de novembro, certo? O segundo foi na Bahia, foi em 70. Em 71 não houve campeonato. Em 72 foi em Rio Grande do Sul. Em 73 foi em São Paulo. Em 74, São Paulo. Em 75 foi no Rio de Janeiro e eu tive que ir, que eu tinha já um presidente da confederação, que era o doutor Laércio Jorge Martinez, para marcar presença lá, levando aqui o ofício do prefeito aqui do Recife, que era o Antônio Farias, para realizar o Mister Brasil no Geraldão. Isso foi em 76. Em 77, e eu estava falando do teu filho, eu dirigi, caí na asneira, no mesmo dia, realizar o Mister Pernambuco, no Geraldão, e em seguida o Mister Brasil. E os troféus, lindos troféus, que a Globo, o diretor da Globo, ele era muito meu amigo, e ele patrocinou os troféus e ainda fez a chamada na televisão do campeonato. Eu acho que na outra encarnação ele foi meu irmão, meu pai, não sei, né? Compreendeu? E aí os atletas de cada estado mandaram as fotos, ficou na vitrine da Mesbla, né? Que era na Conda Boa Vista ali, né? Compreendeu? E resultado, eu fiquei ainda em 3º lugar, perdi 8 quilos, certo? Quer dizer, dirigi um campeonato desse, 2 campeonatos, e ainda participar, eu tinha que perder 8 quilos, né? Certo? Claro. Aí em 77, foi em Juiz de Fora. Eu já contei tudo isso aí, está tudo na internet, tá entendendo? E lá eu fui garfado, que o campeonato era por altura, certo? E pela manhã, eu tenho jornais tudinho aí da época, que eu provei, se você procurar vai ver na internet, certo? Então, tinha um atleta de São Paulo, chamado Adão Ciríaco, que estava disputando o campeonato, e Joel Balduino, que foi atleta, foi campeão pela minha academia, foi morar no Rio, era os trapalhões do Incrível Hulk, ele, Joel Balduino, né? Estava morando no Rio, né? Aí, o que aconteceu? Pela manhã, que o Cine Central lá de Juiz de Fora, o campeonato para o público, ia dar o resultado só dos campeões de cada categoria.
3 categorias. Era até 1,65 m, a categoria baixa. A de 1,65 m a 1,72 m era média e acima era a categoria alta. Aí em cima do palco, quando a gente olha, está o Adão Cirio com 1,74 m, na nossa categoria. Mas na hora ninguém pôde reclamar, certo? Aí entregaram o troféu só dos campeões de cada categoria. E a noite seria na televisão, do 2º ao 5º lugar. Uhum. Aí o Antônio Ramos, que era o vice-presidente da confederação, chegou para mim e disse: Carmelo, você foi o vice-campeão. Já viu o resultado, né? Aí foi chegando os atletas: Carmelo, rapaz, o Adão Cirio está na categoria errada, a categoria dele é alta. Vamos pedir que o doutor Laércio faça uma revisão, né? Revisão, para mostrar, porque ele vai ser desclassificado, você está sabendo que foi o vice, e vai ser o campeão e vai subir, todos vão subir, né? Aí, resultado, os atletas tudo ao meu redor, aí fomos falar justamente com o Antônio Ramos, que disse a mim que eu fiz campeão. Ele estava do lado, vendo tudo, né? Aí, Carmelo, é o seguinte: eu só vou solicitar na Assembleia que vai ter agora, eu só vou solicitar a remissão do Adão se todos os presidentes de federações assinarem. Todos assinaram, rapaz. Aí eu digo: rapaz, vamos deixar isso para lá, rapaz. Não, Carmelo, outro reclame. Não, você realizou o Campeonato Brasileiro no ano passado, em Recife, no Geraldão, e doutor Laércio ficou encantado, você deu o troféu do 1º ao 5º lugar, ele ficou deslumbrado com o organizador. Tem que ser você. Aí os atletas estavam indo para pegar o ônibus e mostrar os pontos turísticos da cidade, né? E a gente ia para a Assembleia, né? Aí lá vai passando Adão Cirico. Aí o Antônio Ramos falou: Adão, qual é a sua altura? Ele fez 1,74 m, chefe. Confessou. Uhum. E estava na revista Mista América, em português, uma matéria com ele, a altura dele, né? Aí, rapaz, quando chegou na hora da Assembleia, que foi solicitado, que o doutor Laércio me disse ele, o que aconteceu? O doutor disse: Carmelo, quem mediu o Adão fui eu não posso medir novamente, porque o homem de manhã tem altura, de tarde tem outra. Realmente tem uma certa procedência. Pela rotação da Terra, é micromilímetro, não é 2 centímetros, pô. Tá entendendo? Aí eu falei: doutor Laércio, o senhor como presidente da confederação, o senhor é feito um pai, tem que ser imparcial. Aí deu murro na mesa. Certo? Aí o Justino Vieira disse: Carmelo, você entra na justiça esportiva reclamando. Não adiantava mais de nada. Aí, quando foi à noite, fomos para a televisão, Fotoenergia, não tinha transformador, ficamos lá, até 10 horas. Aí foram dar o resultado do campeonato no restaurante, né? Aí Carmelo, que era para ser o campeão, e o Ramos Polo, que eu fui o 2º, foi para o 3º lugar. Certo? Aí doutor Marcos Fernandes de Oliveira, de Fortaleza, que tinha vindo disputar o campeonato aqui em Recife com os atletas, vem dirigindo, doutor Marcos, que é o pai da musculação em Fortaleza. Carmelo, para o ano que vai ser realizado em Fortaleza, eu quero ver a cara do doutor Laércio, ele é médico advogado, que ele me responde essa história que o homem de manhã tem uma altura, de tarde tem outra. Aí o doutor Laércio não foi, mandou o Ramos. Aí quando o Ramos chegou de Ramos, rapaz, você disse que eu fui vice-campeão, e foi, Carmelo. Fiquei 3 meses sem falar com o doutor Laércio por sua causa, certo? Aí o Adão Cirico lá, o Joel Baldwin não estava quase mais de 1,90 m, foi para a categoria dele, a categoria alta, não disputou com a minha. Aí Carmelo foi campeão da minha categoria, e no overall, que entre todos os campeões, Carmelo ganhou para o Adão Cirico. Aí o Eugênio Koprovski, de São Paulo, certo? Que eu só vim conhecer ele, o primeiro campeonato brasileiro foi em 69. Eu só vim conhecer ele em 79, que foi em Ibirapuera, né? É. E ele ficou revoltado porque o Adão perdeu para mim. Mas mal sabia ele que eu tinha jornais todinho lá de Fortaleza, de Juiz de Fora, mostrando a idade, a altura do Adão, né? Compreendeu? Aí o que aconteceu? Quando a gente chega lá no campeonato, esse Eugênio Koprovski já tinha botado
todos os árbitros, todos de São Paulo, que o Adão perdeu para mim lá, ele não aceitava aquilo de jeito nenhum. Aí o doutor chegou e disse, não, aqui tem que ser um árbitro para cada estado. Quer dizer, aquela perseguição de menosprezando o nordestino. E eu, como dirigente, presidente de federação, dono de academia, aí eu me dediquei somente a preparar campeões. Certo. Foi quando a minha academia fabricou 56 Mister Pernambuco, certo, 16 Mister Norte-Nordeste e 23 Mister Brasil pela minha academia. Certo. Mas como presidente da federação, atletas, eu comandando a delegação, foram 32 títulos conquistados para Pernambuco. Pronto, mas você pessoalmente foi campeão brasileiro, participou também do Pan-Americano também, não foi? Sul-Americano, lá em Buenos Aires, Sul-Americano. Sul-Americano. Certo. E o que acontece ali, rapaz? Foi no ano de 78, foi o ano da Copa do Mundo, né? Certo. E por causa de disputar com os argentinos não é fácil não, né? Compreendeu? Aí quando eu fui disputar o Sul-Americano, botaram a gente numa sala sem peso para a gente aquecer. Sem peso para a gente aquecer. Agora a sala dos argentinos, peso, porque você cheio de peso. Veja a discriminação, certo? Carmelo não podia ter uma boa classificação no ambiente. E em 85, eu fui chefiando a delegação brasileira para disputar o Sul-Americano, também na Argentina. Fui escolhido por Dr. Laércio Martinez, que ele não pôde ir, chefiando a delegação. Aí repetiu a mesma coisa, rapaz. Olha, quando o árbitro tiver alguém do seu país, ele dá a vaga para outro. Aí eu concordei, não, parcialidade. Aí chegou meus atletas disputando, né? Aí eu peguei, me retirei para outro. Quando eu olhei, tinha 3 árbitros da Argentina. Ai, meu camarada, velho. Bom dia, tudo bom? Viu? Quer dizer, veja, para ganhar dos argentinos não é fácil não, né? Se continua agora. Agora, Carmelo, eu soube disso, que durante a pandemia você chegou a perder 20 quilos de massa magra, é verdade? Resultado, eu peguei Covid depois que tomei a vacina e eu fiquei, não me entubaram não. Aí a academia fechou praticamente 2 anos na academia. Aí eu perdi 23 quilos de massa magra. 23 quilos de massa magra, tá entendendo? Eu perdi. Certo. Compreendeu? Quer dizer, e tem que agradecer a Deus que General Abreu, PQD, que foi comandante aqui da chefe de Estado-Maior aqui do CBN, comandou a ESAO, Escola de Aperfeiçoamentos Oficiais lá na Vila Militar, eu ia visitar ele todos os anos, e como general de 3 estrelas, ele também comandou a 1ª Divisão do Exército. Tomou a vacina e morreu de Covid. General Acrísio, que foi meu tenente, em 61 lá na brigada, tomou a vacina e morreu também. Eu estou vivo, então tem que agradecer. Agora, em relação à musculação, Carmelo, qual conselho você dá a todos, né? Tanto os jovens como os adultos, os idosos, em relação à musculação, com toda a sua experiência? Qual conselho você dá? Olha, eu desde aquela época que eu já alertava que ninguém embarcasse numa canoa furada, que era o uso de anabolizante. Porque as academias existem, e sempre existiu, com a finalidade principal de dar saúde, não tirar a saúde. E foi provado e recomprovado que quem toma anabolizante, os efeitos colaterais não compensam. E estão morrendo agora muitos atletas que foram campeão, Miss Universo, campeão Miss América, morrendo de problema de câncer na próstata, câncer do fígado, compreendeu? Então não vale a pena. As academias têm que existir como fonte de saúde. Porque você poderia me perguntar também, Carmelo, quais as vantagens que a musculação leva sobre os demais esportes? É muito fácil. É que a musculação é a única ginástica progressiva. Admitamos, eu sempre cito esse exemplo, que você, um amigo seu da sua idade, vai bater uma pelada de futebol. Aí você tem mais preparo físico, você dá o pique atrás da bola tranquilo. Aí ele vai querer dar o mesmo pique, vai acelerar o coração, taquicardia, e pode ter um problema cardíaco, como tem acontecido. Jogadores de futebol que são obrigados, profissionais, a fazer inspeção de saúde todos os anos. Né? Ele correndo dentro do campo,
correndo dentro do campo de futebol, correndo, tá entendendo? E, de repente, ele, pum, caiu, taquicardia, certo? Por causa que o coração não descansa. E na academia, você começa manuseando uma carga de conformidade com as suas possibilidades. Sim, pode ser 1 quilo. Com a continuação, vai aumentando sua força, aí não vai aumentar as repetições. Então, a força vai aumentando, porque a sarcopenia é a perda da massa muscular e ninguém escapa dela, né? Compreendeu? Aí eu vejo médico, caminhada, corrida, caminhada, mas não informam que a caminhada é uma ginástica repetitiva, com o mesmo esforço, e a pessoa pega a resistência, mas chega uma idade que ele não pode nem se levantar da cadeira, que não tem força. Então é muito fácil. Eu mato a cobra e mostro o pau. Olha os corredores da São Silvestre, que a coxa, perna, só tem o cano, só tem o osso. E quem quiser perder suas barrigas fazendo caminhada, faça, mas sabe o que acontece? Faça o seguinte, pega a fita métrica, meça a coxa, meça a panturrilha e meça a largura do bumbum com a total, né? Depois de 3 meses vai medir, a coxa está mais fina, a perna está mais fina e está ficando desbundado, tá entendendo? Quer dizer, mas o pessoal, os médicos, eles, nas melhores das boas intenções, eles passam essa informação, caminhada. Eu tenho aqui um cidadão que vinha treinar aqui, a esposa e a filha dele, a cidade de mais de 60 anos, né? E ele, não, lá só tem jovem, eu vou me sentir mal no meio. Mas filho, venha. Aí o que aconteceu? Ele estava com dificuldade de se levantar da cadeira, que não tinha força nas pernas. Aí a esposa convenceu ele vir, ele veio, meu amigo, depois disse, Carmelo, se eu soubesse que era tão bom assim, já tinha começado há muito tempo e você veio na hora certa. Mas, infelizmente, também, rapaz, existe pessoas, principalmente empresários, que dizem, eu não tenho tempo. Eu digo, olha, o cemitério está assim de esqueleto, gente que não tinha tempo para nada. E o único bem que a pessoa tem, rapaz, cada dia que o cara tem 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão, casa, mansão, e morrer jovem. Não adianta de nada. Não, tá certo, Carmelo. Agora, assim, principalmente pro pessoal da terceira idade, eu sempre comento isso, que a musculação é um santo remédio. Você, com toda a sua experiência, você confirma isso? O exemplo está aqui. Vou fazer agora 86 anos, dia 16 de julho, por isso o nome é Carmelo, né? Filho, todos meus amigos de infância, não tem ninguém mais vivo. Certo? Mas não tenho 5, 10, 15 anos. Agora, eu estou vendo teu rosto. Você está vendo o meu. Está vendo o ruco do meu rosto, certo? Mas eu me sinto como se tivesse 40 anos. Graças à musculação. Está entendendo? Porque a sarcopenia é perda da massa muscular e só vai melhorar a musculação fazendo para dar força. E por que é? E se adapta a qualquer tipo físico. Você foi testemunha, a senhora chegou aqui ainda agora, né? Sabendo falar, eu estou sem força, eu só faço caminhada. A caminhada, rapaz, deixa a mulher desmoldada, coxa fina, perna fina. E é muito fácil de comprovar. Basta medir e olhar o exemplo dos corredores. Outra coisa, Carmelo, porque tem muita gente que está nos assistindo, né? E até tem, sei lá, na faixa de 50, 60, 65, aí pensa, não dá mais não dá pra mim não. É um tremendo erro, não é não, Carmelo? Rapaz, isso aí chama-se desinformação. Mas melhorou muito, rapaz, sabe por quê? Eu venho de uma época que era muito discriminado. Dizia que o homem perdia a tesão, na licença da palavra. O homem perdia a tesão, o adolescente não podia, porque ia ficar não ia crescer, compreendeu? Fazia mal ao coração. O jogador de futebol não podia fazer musculação. Mas como é que houve essa mudança? Vou explicar. Nas Olimpíadas Mundiais, os Estados Unidos sempre ganharam da Rússia. E nas Olimpíadas de Melbourne, na Austrália, os russos ganharam mais medalhas de ouro do que os americanos. Aqui foi um susto. Foram pesquisar, é que os americanos estavam se preparando com musculação. Quando quiseram introduzir isso nos Estados Unidos,
Aí os professores de educação física da época, os médicos, não de jeito nenhum. O nadador vai ter cãibra, o corredor vai perder a velocidade, o pugilista vai perder a agilidade. Aí começaram a pesquisar e todas essas teorias foram botadas de água abaixo. De forma que a musculação é um esporte básico para qualquer modalidade esportiva. Tá vendo, pessoal? Muito útil essa informação. Agora aqui tá meu filho, né? Vai se formar agora em dezembro. Filho, você tem alguma pergunta para Carmelo? Alguma curiosidade? Não, no geral, né? Carmelo ele já englobou todo esse assunto, desde a geração dele até hoje em dia. Antigamente mesmo, como ele falou, a musculação era muito discriminada. O pessoal dizia que não fazia bem para a saúde. Hoje em dia, todos os estudos, é uma das áreas da saúde que é mais bem estudada. Agora, a musculação em si, todo lugar que você vai, você vê. Agora, médicos também estão recomendando para idosos, principalmente, começar a se introduzir na musculação e não ter medo, né, de fazer. Porque a musculação, na verdade, vai salvar a vida das pessoas, como já salva há muito tempo. Aumenta a longevidade, aumenta a força, aumenta a saúde. Então, tudo isso é importante, né? Legal. Agora, filho, você ficou surpreso, assim, porque geralmente você malha em academia, né? Sofisticada, né? Você chegou aqui, isso foi bom para, inclusive, sua experiência, né? Como futuro profissional da área, né? Então, encontrar uma academia raiz feito essa, você achou interessante? É muito importante, né? Assim, eu acho que lembrar para as pessoas, principalmente, que você não precisa do mais tecnológico, do mais sofisticado. Você pode fazer muito apenas com o básico. Apenas com pesos livres, uma polia ou qualquer outra coisa, uma barra. Você só precisa começar a se movimentar, né? Eu sempre prego isso. O importante é estar se movimentando e estar fazendo aquilo que é bom para a sua saúde. Muito legal. Carmelo, foi uma satisfação em revê-lo, meu amigo. Treinei na sua academia, na época eu estava na categoria de base do esporte, futebol. E lá o treinamento da gente era corrida e ficar nas arquibancadas pulando. Não existia aquela, como hoje, né? Musculação. Aí eu era franzino, eu disse, não, eu tenho que correr atrás e fazer uma musculação, né? Aí foi quando eu fui na sua academia ali na Rua da Aurora, tem uma foto lá. 46 anos. Tá vendo? Só naquele local ali. Ó, tô ali no primeiro andar, ali de esquina com a Rua da Imperatriz, né? Tinha uma, do lado ali, ainda tem, né? Era esplanada ali de lado. Né? Sim. É porque faz muito tempo. 32, primeiro era da Rodoré, era a minha academia. Pronto, então fui aluno e aí a gente se encontrou outras vezes, mas eu não sabia que você ainda estava com a academia. Eu pensei que depois dela ter encerrado. Aí foi quando eu descobri, eu digo, não, vou lá para mostrar a academia mais antiga do Brasil. Rapaz, isso é maravilhoso. Realmente, a academia ficou ali na Rodorora há 46 anos, né? Aquela placa imensa, havia aquele ditado que dizia, quem não conhece a Academia Carmelo de Castro, não conhece o Recife. A única arma para retardar a morte e a velhice chama-se musculação. E que eu venho dizendo isso há mais de 70 anos. Verdade. Compreende, não é verdade? Verdade. Mas os pessoas se perguntam o que acontece, acham que acontece com todo mundo, menos com ele. Pessoal, acho que vocês gostaram aí dessa experiência passada. E meu nome é Isaac Pereira. Peço que se inscrevam no canal, ative o sininho e comentem. E o que a gente puder responder, contribuir com vocês, podemos fazer. Pois não, Carmelo? Para encerrar, eu quero dizer o seguinte, que quem quiser ver meu trabalho, quando eu fui campeão brasileiro, está no Instagram. Minha participação no Fantástico, no Chacrinha, no Clube dos Artistas, Raul Gil, Flávio Cavalcante, que nossos comerciais, por favor. Está tudo na internet, compreendeu? Então, fama, glória, não se compra, se conquista. Verdade. Não é verdade? Verdade. Vou declamar do meu saudoso pai, poeta Israel de Castro, o poema que ele dedicou a mim, Conselhos de Pai. Esse poema, rapaz, é uma lição de vida para quem é pai, para quem tem filho, é uma lição de vida. E diz, meu filho, guarda contigo
estes fracos versos incolores, escritos por um homem moço, muito moço na idade, porém velho e muito velho na realidade. Guarda-os e nas horas de prazer, de perigo, de descanso em tua vida, ou mesmo em momento de atras dores. Lê e medita-os com atenção. A gente deve sempre, meu filho, consultar o oráculo pensamento depois de ouvir o mestre coração. Este ouvido e aquele consultado, o primeiro calmamente te dirá que o tempo, amigo certo, fiel, morigerado, tudo com o tempo destruirá. O segundo te ensinará consciente, ele que é bom, que é perfeito, que é leal, a seres justo e evitar o mal, e a vencer neste mundo paciente. Escuta atento tudo que te digo. Não deves perder nunca uma ocasião adquirindo em qualquer tempo o amigo, quer seja ele pequeno, grande ou não. Porém, se acaso algum dia o teu fatal destino, o inimigo te ofertar para trazer tua alma em desatino, não penses nunca, filho, em te vingar. Não negocies com teu melhor amigo. Com teu amigo não queira jogar. Dele terás o mais cruel castigo, se com ele tiveres de morar. Não te envaideças, meu filho. A vaidade é como a chama da vela, é o sol no poente. Tem luz, tem brilho, mas na realidade, aos poucos vai morrendo lentamente. Não censures a ninguém por um mal feito que haja nesta vida praticado, porque este mundo é mau, todo imperfeito, e não há nele que não tenha errado. Meu filho, preste bem atenção. Se você colocar em sua mente que a gratidão é a memória do coração, você será feliz certamente. Abraça firme uma religião, qualquer religião, seja qual for, branqueia a alma, limpa o coração e ensine aos outros com amor. Israel de Castro. Obrigado, Carmela, aí pelo tempo dedicado, né? E pela sua atenção. É um prazer em revê-lo, tá? E até breve. Eu vou qualquer dia vir aqui também para dar uma olhada. Vou mostrar. Vou mostrar. Quando eu fui campeão brasileiro. Pronto, vou mostrar. Gente, vejam só, com 86 anos ainda ele malha. Gente querida, se inscreva no canal, ative o sininho e comentem. Aqui é o encontro de gerações, a experiência com a juventude. Essa é a lenda viva, Carmelo de Castro. E aqui está meu filho Ian, no início da sua jornada. E que Deus continue abençoando os dois e também a todos vocês que nos assistem.